e come rappresentante dei naturopati professionisti italiani rispetto ai problemi di circolazione. Ormai chi mi conosce dai congressi precedenti sa che, secondo la definizione di naturopatia che abbiamo adottato in Italia, i disturbi non sono qualcosa da combattere o da sopprimere, ma da comprendere e valorizzare, perché rappresentano il linguaggio universale che la natura ha scelto per comunicare con tutti gli uomini della Terra, perché rappresentano appunto la materializzazione dello stato d'animo che la persona vive, di cui però non é consapevole. São só uns minutinhos que nós temos aqui hoje para falar sobre esta vertente animal, mas eu acho que é muito importante, não é? Nós começamos a ter consciência que eles são muito semelhantes a nós, partilham o mesmo ambiente e possivelmente sofrem das mesmas patologias, não é? Então há outras opções de terapêutica para eles, felizmente, à semelhança daquilo que já vem acontecendo connosco. Então, para enquadrar aqui um bocadinho, a emergência das patologias em medicina veterinária neste momento são a nível da dermatologia, parte gastrointestinal, oncologia, ortopedia, neurologia e comportamento. Não faltam patologias, como dá para perceber. Estas são as patologias que são mais desafiantes, não colocando de parte as outras, não é? Estas são aquelas que a medicina mais se apoia na toma de medicação crónica, que mais é a causa das visitas ao médico veterinário. Estas também, por serem desafiantes, acabam por ser as que mais beneficiam da terapêutica integrativa, ou seja, de uma terapêutica que consiga fazer um diagnóstico que vá para além daquilo que é o idiopático, não é? O sem causa. E, nesse sentido, a medicina chinesa e a base da medicina chinesa consegue-nos ajudar bastante. Nesse sentido, nós temos uma perspectiva terapêutica, temos um plano que é traçado e temos terapêuticas alternativas ou complementares que podem ser utilizadas. A nível da dermatologia, a atopia no ser humano é semelhante, não é? Poderão ser várias as apresentações. Infelizmente tende a ser tratada como sendo um quadro clínico único e é tão mais do que isso, não é? O prurido, que é algo que incomoda, porque nós estamos constantemente a ver o paciente, e neste caso o proprietário está a ver o paciente em casa a coçar-se e aflito, e as otites crónicas. A parte intestinal, as intolerâncias alimentares, as inflamações intestinais crónicas, a gastrite crónica, a regurgitação. Eu quase que podia estar a dizer isto para o ser humano, não é? Eu acho que todos concordamos. Portanto, não é tão diferente daquilo que se vem passando connosco. A nível ortopédico, a nível oncológico, a nível neurológico e de comportamento, inicialmente poderiam-se pensar estas patologias não relacionadas com causas semelhantes, mas como vamos ver, haverá algumas causas que são semelhantes, não é? As respostas, muito semelhantes à medicina convencional e à medicina humana, não é? Nós temos a resposta, se o paciente tem ou é alérgico, vamos lhe dar uma alimentação hipoalergénica. Se ele tem um processo oncológico, mesmo que não com uma quimioterapia específica, vamos dar uma droga imunossupressora. Se ele tem uma inflamação articular crónica, vamos lhe dar um anti-inflamatório de uso crónico. Se tem problemas comportamentais, vamos tentar acalmar esse comportamento. E se temos a atopia, temos até um medicamento, não é, que tem o nome de atópica, que é o imunossupressor, que é vendido especificamente para este propósito, que também é de toma crónica. Os custos associados a estas terapêuticas são elevados. Frequentemente surgem outros problemas, outras patologias que muitas vezes não são associadas, mas que surgem na consequência destes sistemas imunitários fragilizados. E é necessário nós estarmos atentos, é necessário nós começarmos a questionar como é que tantas patologias hoje em dia carecem de um tratamento crónico, não é? Onde é que nós vamos com este tipo de terapêutica? Então, estas medicações, estas alimentações têm sempre todos os mesmos objetivos. A supressão de uma resposta imunitária, o aumento de patologia concomitante, lá está, surgem outros problemas associados, há uma diminuição da qualidade de vida, não é? Estes animais ficam mais cansados, mais parados, têm alterações a nível de disposição e a nível de longevidade também. A modulação genética
é muito importante ter em conta, não é? Nós sabemos que nos processos de doença crónica, à semelhança do ser humano, e por isso as terapêuticas complementares serem tão importantes, os telómeros, as extremidades dos genes, acabam por ser condicionados. E a genética é passada de geração em geração. Se no ser humano a diferença em termos de tempo é muito grande, ou é maior, os nossos animais, eles reproduzem com grande frequência. Portanto, aquilo que nós estamos a passar de geração em geração são genes condicionados pelas patologias crónicas e genes condicionados pelos tratamentos utilizados, não é, nessas gerações para as patologias crónicas. Ou seja, eu tenho um paciente que apresenta para consulta com um problema antes de 1 ano de idade. A minha questão é, será que este problema já não vem de uma supressão genética passada? Não é? Portanto, e torna-se um desafio muito maior compreender, não é? E tentar tratar uma patologia que tem estas características. É importante saber e reconhecer, porque o proprietário vai ter uma ação muito importante em acompanhar e em ajudar a reverter, porque nós sabemos, não é, que é possível reverter essa diminuição a nível dos telómeros. O tratamento de sintomas e não a etiologia, não é? Nós devemos tentar tratar a causa e não os seus sintomas apenas. E o elevado custo da manutenção da terapêutica. Uma causa comum que tem sido detectada e tem sido estudada, não deixando de ser polémica mesmo assim, não é? É a alimentação. Os nossos animais contactam, como nós, com comida todos os dias e todos os dias eles comem a mesma coisa, sendo que a mesma coisa, porque a maior parte dos veterinários assim recomenda, não é? E do outro lado tende-se a cumprir religiosamente, não é? É que eles comam ração, porque ela é completa, porque ela tem tudo. Ela tem também algumas coisas que a tornam bastante perigosa, não é? No geral, tem toxinas associadas aos bolores de armazenamento, não só dos próprios sacos, mas muitas vezes da manutenção em casa. A degradação dos micronutrientes, exatamente pelo processo de manufatura da própria ração. As gorduras oxidadas. E a extrusão, que é o método mais utilizado para o fabrico, vai fazer com que haja uma perda de minerais, enzimas e vitaminas. Há uma desnaturação das proteínas e a presença de aminas heterocíclicas, não é, que são responsáveis pelo aparecimento ou predisposição dos problemas oncológicos. E vimos ainda há pouco que a oncologia e os processos oncológicos são realmente uma das patologias emergentes na clínica veterinária. Níveis elevados de amido e outros açúcares, não é? Que as patologias imunomediadas e oncológicas adoram. Desidratação, os animais bebem muita água, o que normalmente é até dito que é muito bom, não é? Porque eles sentem-se na necessidade de beber água e, portanto, a ração acaba por ser boa por estimular. Nós devemos olhar para isto de outra forma, não é? Que a própria alimentação devia ser uma fonte de hidratação e não forçar a uma hidratação exterior ou forçada também. E uma má saúde oral, não é? Tudo isto gera problemas que muitas vezes são crónicos e que lá está, necessitam da toma de medicação crónica. Quando há outras soluções, efetivamente, muito mais saudáveis para prevenir e tratar estes problemas. Há outros fatores em causa, não é? O excesso das vacinas, e quando eu digo excesso das vacinas não é não vacinarmos, é termos um protocolo adequado ao nosso paciente. Vacinas existem muitas, temos que perceber se a zona onde o nosso paciente está é endémica de determinado problema para decidir e recomendar sobre a vacinação. O mau cumprimento de protocolos diz respeito a questões possivelmente económicas, não é? Em que não é sequer visto o que é recomendado, porque existem guidelines de recomendação de vacinação e todos os anos os pacientes fazem 6, 8, 10 vacinas constantemente. À semelhança do ser humano, nós sabemos que quanto maior a pressão das vacinas, menor a produção de anticorpos, ok? E continuamos com estes protocolos. A desparasitação excessiva e desadequada e o uso de produtos sem a avaliação da toxicidade individual, ou seja, a primeira coisa que vai aparecendo ou a coisa mais recente que vai aparecendo no mercado é aquela que vai sendo recomendada, não é? Quase como se fosse uma moda, a própria venda mais indiscriminada
gera um problema, não é? Porque não há um aconselhamento adequado e os nossos pacientes têm fígados bastante intoxicados e frequentemente essa é parte do problema. E depois aquelas coisas inofensivas, não é? Que se vendem em todo lado. Este é um exemplo perfeito disto, não é? Este foi dos primeiros treats ou brinquedos a existir no mercado e que são tóxicos autênticos, não é? Vão contaminar diariamente e constantemente o sistema imunitário, o sangue, provocar estagnação, não é? De chi, de sangue e consumir o yin dos nossos animais também. Então a nova abordagem, a abordagem integrativa, como o próprio nome diz, não é? Não exclui terapêuticas, mas por outro lado vai buscar soluções para os problemas de forma a que vários problemas sejam abordados em simultâneo. A alimentação deve ser, obviamente, que oposta àquilo que é a alimentação à base das rações, não é? Por todos os motivos que já vimos. E quais são os fatores a favor, a parte positiva de dar uma alimentação natural, crua ou cozida. As indicações de ser crua ou cozida terão a ver com vários fatores, não é? Seja a patologia, seja o nosso paciente, a constituição física, por aí em diante, mas são alimentos que vão ter elevada palatabilidade, vão ter a possibilidade de serem sazonais e por isso terem variedade, não é? Ou estão sempre a comer a mesma coisa. As fibras estão presentes numa proporção em que é controlável. As gorduras saudáveis monossaturadas também estão presentes. Para cada uma daquelas patologias ou grupos de patologias, nestes constituintes da alimentação nós encontramos uma resposta terapêutica. Os antioxidantes, portanto, no sentido dos ômegas, sem transgénicos, aquilo que muitas vezes as rações não dizem é mais importante do que aquilo que dizem, não é? Então nós devemos ler os rótulos de uma forma muito crítica. E os triglicéridos de cadeia média, os famosos triglicéridos de cadeia média, que surgem agora na medicina veterinária como um fator preventivo da doença neurológica e que são tão facilmente obtidos numa dieta natural, mas que numa dieta comercial existe apenas uma e única, em que talvez os triglicéridos de cadeia média são a única coisa favorável ao tratamento da doença oncológica. Portanto, para obter um benefício, nós estamos a estragar, salvo seja, uma série de outras questões nos nossos pacientes. Sobre a questão dos suplementos, portanto, o uso de prebióticos e probióticos é importante e é cada vez mais estudada, até a nível de modulação de comportamento, não só a nível do sistema imunitário. Os prebióticos são os alimentos que nutrem as bactérias probióticas. O uso de pré e probióticos é uma ação sinérgica importante e os nossos animais, em regra geral, poderão consumir a maior parte dos alimentos que nós consumimos também. Então pode parecer estranho, não sei se parece ou não, a alguns de vocês, mas a ingestão de fruta, nomeadamente banana, legumes de folha verde, o alho, as maçãs e os cogumelos são dos alimentos que muitas vezes surgem com grandes efeitos antioxidantes. Isto tem a ver com o padrão de desequilíbrio que a maior parte dos pacientes traz, não é? Então nós temos muitos padrões de deficiência de sangue, muitos padrões de deficiência de fluidos corpóreos, exatamente porque eles comem ração. Os probióticos, o kimchi e vegetais fermentados, existem receitas próprias para fazer em casa e doses para animal, idade, espécie, etc. e patologia. O leite de cabra cru, o kefir e o kvass também já é utilizado. A fitoterapia, nós usamos fitoterapia local, vou dizer assim, talvez seja um termo melhor, nomeadamente o cardo mariano, porque lá está, o fígado é um órgão que sofre muito com anos de ingestão de alimentação seca. O viscum, que é uma substância que nos nossos protocolos de acompanhamento de pacientes oncológicos, seja com ou sem quimioterapia, tem trazido efeitos muito exuberantes no bom sentido. O extrato de cânhamo ou o óleo de CBD também já tem sido utilizado. Os nossos pacientes reagem, em regra geral, muito bem. É preciso conhecer, ter uma dose, uma indicação terapêutica. A passiflora e óleos essenciais.
A fitoterapia chinesa são tantas as fórmulas, como será também do conhecimento de vós. Os padrões são diagnosticados à semelhança do que é no ser humano, através da observação do pulso, da língua, palpação de pontos de diagnóstico, de pontos de alarme e, obviamente, a história clínica, que é muito importante, com os pormenores que nos ajudam a chegar a esse diagnóstico. Portanto, é completamente impossível colocar aqui uma fórmula mágica, porque será característica de cada paciente, não é? Cada padrão de desequilíbrio beneficiará de uma fórmula específica. As fórmulas são muito semelhantes às fórmulas da medicina humana, algumas partilhamos, a posologia, a altura do dia, de administração é que vai variar para as nossas espécies. Portanto, no fundo, aquilo que se pretende numa medicina integrativa é fazer muita prevenção, não é? Nós, se fizermos prevenção, vamos ter melhor sistema imunitário, vamos ter um animal mais equilibrado a nível comportamental, porque sim, as patologias comportamentais surgem na base ou surgem na sequência, não é? Tal qual como no ser humano. A alimentação também é a chave, a socialização, que muitas vezes os nossos animais vivem fechados em casa, à semelhança, se calhar, do ser humano também, não é? Que não comunica, não convive. Os suplementos, o meio ambiente, que significa o meio ambiente em casa, não é? Equilibrado também, mas o poder passear, o poder respirar, o poder exercitar para mover o seu chi, que muitas vezes estagna, até exatamente por não terem essa possibilidade. E um plano de vacinação e desparasitação adequado. Não tenho muito mais para partilhar convosco nestes minutinhos que me foram concedidos. Estou completamente disponível para alguma questão que queiram colocar e deixo-vos aqui o meu e-mail direto por algum motivo que possa ser necessário. Muito obrigada.